Olha, para você que acompanha todos os dias aqui o jornalismo da Nova Brasil, nós temos aqui convidados para que você possa acompanhar, possa avaliar, possa criticar e possa formar sua própria opinião a respeito de assuntos tão relevantes para o nosso país. Diego Amorim e eu, hoje, estamos aqui como convidado com o governador de Minas Gerais, governador Romeu Zema. Governador, muito obrigado por atender aqui a Nova Brasil. Prazer é todo meu, Heródoto, Diego, para quem está nos acompanhando, uma satisfação muito grande. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Diego, como você fica mais perto de Minas Gerais, que é melhor você começar. Governador, obrigado pela presença aqui na Nova Brasil. Queria perguntar ao senhor, primeiro, o que o levou a agora abraçar de vez essa alcunha de pré-candidato à presidência da República. Desde o primeiro mandato do senhor, em alguns momentos ali, já se falava em Zema presidenciável, mas agora, nos últimos dias, o senhor está se colocando cada vez mais como um nome possível para o ano que vem, 2026. Por que agora e o que o senhor quer na presidência, Zema? Sim. Bom, Diego, eu não sou político de carteirinha, não sou político de carreira. Eu fui ser candidato a governador de Minas por inconformismo, por indignação. Porque o governo que me antecedeu em Minas Gerais, do governador Pimentel, do PT, arruinou o Estado. E eu sempre trabalhei no setor privado, sou empresário na área do varejo e assisti isso de camarote lá em Minas. As 853 prefeituras do estado foram assaltadas, deixaram de receber os repasses que têm direito de ICMS e de PVA. Lá em Minas, Heródoto, nós tivemos prefeitos que renunciaram, que adoeceram e que suicidaram nesse período, porque administrar uma prefeitura sem receber repasse é impossível. Teve muitos prefeitos que, em vez de pagar o salário, passaram a dar cesta básica e falavam: sobrevivam, funcionários públicos municipais, até a gente ver o que isso aqui vai virar. Funcionário público não tinha data para receber salário, recebia o 13º parcelado em 10 pagamentos, não tinha medicamento na rede pública. E isso vai te causando indignação, inconformismo. Eu, empresário, com um negócio pronto para dar emprego para 70 pessoas, ficou 3 anos para alguém na Secretaria do Meio Ambiente assinar. Eu falei, não dá para tolerar isso. Então, falei, eu não tenho muita chance, mas pelo menos eu vou demonstrar a minha indignação. E surgiu o Partido Novo, e é um partido que me deixou confortável, Diego, que é um partido que preza pela transparência, que quer combater a corrupção, que quer combater privilégio, que não dá emprego para quem é parente, para quem é protegido, é para quem é competente. Minas Gerais tem 300 mil funcionários públicos. Sabe quantos parentes eu tenho? 0. Sabe quantos protegidos eu levei? 0. Pode procurar lá. Não tem ninguém da minha cidade, que é pequena, que eu levei, nem parente meu. Eu acho que isso é exceção na política, não é? Então, eu estou mostrando que é possível. E nós tiramos o Titanic do fundo do mar. Porque o PT fez o Titanic afundar lá em Minas. E nós fomos lá, tiramos, e hoje ele está navegando. Então, indignação faz você ter combustível, entendeu? Então é isso que está movendo o senhor? É isso que está me movendo. Para a presidência. E o Brasil está tomando o mesmo rumo que Minas tomou no passado e que o Brasil já tinha tomado lá na Dilma. 2015 e 2016, Diego, eu era empresário ainda. Foram os 2 piores anos da minha vida. 2015 e 2016, Heródoto, eu tive de reduzir o quadro da empresa em 2.500 funcionários. Ou eu reduzia o quadro, ou a empresa não ficava de pé. Por causa de quê? Dilma, PT, Lava Jato, mala de dinheiro, mensalão, petrolão. O único país do mundo que teve recessão em 2015 e 2016 é um país chamado Brasil. O mundo crescia, o Brasil engatou macharré por causa do PT. A minha luta é contra esse modelo que está aí, entendeu? Eu fico indignado de ver esses desmandos, essa gestão desastrosa do PT. Agora, governador, nós estamos vivendo aí um período de tapas e beijos com os Estados Unidos, especialmente do governo Trump,
e as negociações do governo Trump com o Brasil. Isso vai afetar e está afetando já vários setores, eu imagino, inclusive da área comercial de onde você vem. Qual é a avaliação que você faz desse confronto que ocorre hoje entre o Brasil e os Estados Unidos, que tem como protagonista, de um lado, o Trump e do outro lado, o Lula? É um confronto muito ruim para o Brasil, Heródoto, e não concordo com aquilo que o presidente Trump fez. Se o presidente Trump queria retaliar, na minha opinião, ele deveria retaliar as pessoas que estão contra os Estados Unidos, não uma nação toda, como foi feito. Agora nós temos de lembrar que o presidente Lula já tem anos, só critica Estados Unidos, só se aproxima de inimigos declarados dos Estados Unidos, ditadores da Venezuela, Cuba, de outros países anti-americanos, tem questionado o dólar. O dólar é uma medida monetária, igual o metro é uma medida para pesos e medidas hoje, né? Tá sendo amplamente usado. Agora nós vamos falar, não aceito o metro, eu quero é polegada, uma outra medida aí. Não é isso que vai mudar o mundo, não. Então o presidente Lula e o Itamaraty têm sido muito inábil com relação ao segundo maior parceiro comercial do Brasil. Eu fui varejista a vida toda, a empresa está lá hoje funcionando. E cliente a gente trata bem, cliente a gente não trata mal, não. E o Brasil começou a tratar muito mal o segundo maior cliente do Brasil. E está aí o resultado, esse tarifaço que está atrapalhando a vida de muitas empresas que estão sujeitas a demitir, a fechar, a ter um ajuste enorme, inclusive lá em Minas Gerais. Então é muito preocupante. Primeiro o que o presidente fez e mais preocupante ainda, Heródoto, a reação dele. Em vez de falar, epa, deixa eu parar aqui, deixa eu mudar, não, ele intensificou as críticas. Parece coisa de gente doida, de gente que não tem preocupação com o futuro e que quer desconsiderar a maior potência do mundo. Nós não temos de ficar dando bênção para os Estados Unidos nem para nenhum outro país. Agora ficar atacando gratuitamente, o que você está ganhando com isso? Nada, mas só está perdendo. Governador, existe direita sem Bolsonaro? O Bolsonaro é a principal figura da direita, ô Diego, ele resgatou a direita no Brasil e simboliza essa direita. Agora todos nós passaremos um dia, né? O meu governo caminha para a reta final agora e eu gosto muito, eu sou montador de time, você entendeu? Na empresa eu montei um time que a empresa durante a minha gestão lá cresceu mais de 100 vezes nos 30 anos, tem mais de 5.000 funcionários e lá em Minas eu tenho projetos de longo prazo. A minha gestão vai acabar, mas muita coisa boa vai continuar acontecendo lá em Minas. Eu não gosto daquele gestor ou pessoa que fala as coisas têm de depender de mim. E eu acho que o presidente tem essa visão de que nós vamos passar e a direita vai continuar. Aí formou os filhos dele e acho que a direita tem de ter vida própria, tem de ser um princípio, um valor, sem depender de mim, de ninguém. Mas o grande nome, sem dúvida, é ele. Eu pergunto isso, Heródoto, Claro. se me permite, governador, porque a gente percebe que os presidenciáveis da centro-direita, muitas às vezes nos bastidores criticam aqui e acolá o ex-presidente Bolsonaro, mas publicamente não conseguem se desagarrar do homem porque estão de olho no eleitorado bolsonarista, né? E o eleitor mais atento percebe isso. O senhor não acha que muitas vezes o Bolsonaro é usado para que eventuais sucessores do ex-presidente na direita se aproveitem do voto do bolsonarismo? Certamente. Percebe-se isso com uma nitidez muito grande. Agora, eu falo assim, a direita precisa se estruturar, se organizar melhor, até, já que você tocou nesse assunto, ano que vem está aí, 2026, e o cenário mais plausível, mais provável é que haja alguns candidatos da direita disputando a presidência da República. E eu conversei com o ex-presidente Bolsonaro e ele próprio apoia, e muito, a ideia. E faz todo sentido. Quanto mais candidatos a direita tiver, mais votos ela terá.
Vocês estão caminhando, estão caminhando junto ou é cada um por si nesse momento, governador? As duas coisas, as duas coisas. O que isso quer dizer? Essa resposta de mineiro. Não, tá cada um caminhando por si, porque são partidos diferentes, mas já está implícito, Heródoto, que no segundo turno todos estarão unidos. Aí é que está a importância. E no segundo turno, aqueles que não forem, com certeza vão estar trabalhando e levando seus votos para aquele que for. Porque a ideia é uma só. A ideia que a direita tem é essa questão de valorizar a família, de não ficar com essas pautas loucas que a esquerda tem aí e que fica afrontando a sociedade, de ser um Estado menos interventor, menos imposto. Então, nós compartilhamos desses valores. Agora, eu até falo também que bom que a direita tem vários nomes. Isso prova que ela tem competência, você concorda? Conseguiu, né, produzir talentos, pessoas competentes, diferente da esquerda, que tem um nome, só que no dia que não tiver aí mais, eu não sei quem será. Governador, todos os dias aqui no nosso jornal, nós mostramos o impostômetro. Todo dia eu leio o impostômetro, porque tudo sai do nosso imposto. Né? Então, olha, as pessoas tomando consciência que o Estado gasta e nós somos o provedor do Estado. Entre outras coisas que o Estado gasta, é que nós temos uma eleição nesse país a cada 2 anos. Por exemplo, esse ano não tem eleição, mas o senhor já está fazendo pré-campanha eleitoral. Aí o ano que vem tem eleição. Aí no outro não tem, mas a turma já está fazendo para o outro. Como é que é esse negócio de ter eleição? Na verdade, tem eleição todo ano. O custo disso não é muito alto para a sociedade? Não seria melhor uma eleição só que reunisse a cada 4, cada 5 anos e a gente votasse em todo mundo de uma vez só? Concordo 100% com você. Já falei isso diversas vezes. Se alguém procurar, vai ver. O Brasil não pode mais ficar parando em anos pares para eleger prefeito e vereador e no outro governador, deputados e presidente, porque isso tem um custo gigantesco para a sociedade. Inimaginável, Heródoto. O prefeito e o vereador ou estão trabalhando na eleição deles, ou então estão trabalhando na eleição dos seus deputados, candidatos a governador, etc. Fica-se eternamente nisso. O ideal seria uma vez a cada 4 anos ou até por 5, para ficar mais distante e às vezes acabar com reeleição, que na minha opinião também poderia ser um avanço, porque muita gente fica mais governando para ser reeleito do que propriamente para fazer alguma coisa efetiva. E eu, que venho do setor privado, percebo muito, porque eu não sou criado nessa estrutura da política, como isso é feito direto. Parece que quem está na área pública e depende de eleição só pensa em voto. Isso até me diferencia da grande maioria, porque eu penso muito em resultado, em entrega, e falo, o voto tem que ser consequência disso. Mas tem político que nasce pensando em voto, vive pensando em voto, toma café pensando em voto, almoça, parece que a vida dele é só isso. E não é isso que o brasileiro quer, não. Mas tem um custo gigante para a sociedade. Governador, o seu colega Tarcísio de Freitas, que também é um presidenciável, assim como o senhor, disse nesta semana que o Brasil não aguenta mais o Lula e o PT. E o senhor também disse ao longo dessa entrevista, já umas 2, 3 vezes, né, Heródoto, aqui desde que começou. O PT ele já foi declarado morto algumas vezes nesse país. O senhor citou aí Mensalão, Petrolão. A gente cansou, todos nós aqui, quem está nos acompanhando também, de ler a análise de que o PT tinha morrido ali no auge da Lava Jato. O presidente Lula, no seu primeiro governo, superou o Mensalão e foi reeleito. Depois fez Dilma presidente e, em meio a esse desastre econômico que o senhor mencionou agora há pouco, ela foi reeleita. Até hoje, na história democrática desse país, desde a redemocratização, Bolsonaro foi o único presidente que não se reelegeu. Lula foi preso, ficou preso, foi solto, ganhou a eleição, fez uma bancada do Partido dos Trabalhadores considerável no Congresso, quase do tamanho do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro. O que leva o senhor a acreditar que no ano que vem o presidente Lula não será reeleito, por exemplo, governador? Bom, isso que você falou, aconteceu tudo.
E tem aquele ditado que todos nós conhecemos, que vaso ruim não quebra, né? Então, mas uma hora vai quebrar, né? Uma hora vai chegar a hora, né? Tudo tem o seu dia. O brasileiro é ruim de memória também, porque ele muitas vezes esquece, né, o que aconteceu há 10 anos, há 15 anos. Eu não esqueço 2015 e 2016, que foram os piores anos da minha vida. Eu, que sempre contratei pessoas, tive de fazer o contrário, reduzir quadro, 2.500 funcionários. Mas o ano que vem, eu vejo que vai ser uma eleição diferente de todas as outras que nós já tivemos. Sei que cada eleição tem as suas particularidades, mas nós vamos ter mais escândalos até a eleição, com certeza, tem mais bomba aí para explodir, não é só os velhinhos do INSS que foram assaltados. Eu sou um deles, hein, governador? Oi? Eu sou um desses velhinhos, hein? Exato. Você foi descontar de você? Descontar? Eu sou aposentado também, Eu até não olhei lá se descontaram de mim, não, viu? Eu ainda tenho de olhar lá, não tive tempo. Mas, voltando aqui ao que eu estava falando... Outros escândalos, o senhor acredita? Vai aparecer, porque é um governo que não combate corrupção, muito pelo contrário, faz vista grossa, né? Um ministro ter lá uma mala de 48, 50 milhões de reais em dinheiro limpo é algo realmente mas assustador. Mas o senhor não acredita que as pautas ideológicas hoje ofuscaram essa pauta da corrupção? A gente já esteve envolvido nesse país com fim do foro privilegiado, prisão em segunda instância, Lava-Jato, e agora as discussões políticas se resumem a Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. Corrupção vai ser um tema para o ano que vem? Vai aparecer. Nesse momento o tarifaço está meio que ofuscando isso, né? Algumas outras pautas aí que aparecem, mas um governo que não ataca a corrupção é igual um fazendeiro que deixa o mato crescer. Uma hora aquele mato vai começar a gerar incômodo. Então, nós vamos ter esse cenário pela frente. Mas eu estou muito confiante, esses bons números que a economia aparentemente tem, são temporários. O Brasil não está crescendo de maneira saudável. Ele está tomando anabolizante. E quem toma anabolizante vai ter problema cardíaco, renal, hepático, de ereção, de tudo. É só questão de tempo. Então, aguardemos. Isso aconteceu. 2011, 2012, o Brasil estava bombando, estava explodindo para o mundo, era uma nação de referência. Pibão, né? Tudo ilusão. Veio depois os efeitos colaterais, a maior recessão da história, os maiores escândalos de corrupção, nós estamos vendo repetição disso. É só questão de tempo. O barril de pólvora está ali. E toda hora alguém com fogo está passando ao lado. Uma hora nós vamos ver o resultado. Governador, as pessoas logicamente acompanham a política, querem que o país melhore, todos nós queremos que o país melhore, mas já foi dito o seguinte, que o presidente da República não tem a mesma força do que tinha no passado. Eu não sei se foi o Toffoli que falou lá em Portugal que o Brasil é semipresidencialista. Ou seja, que uma parte do Poder Executivo foi parar na mão lá do Legislativo. E aí? Isso é bom para o país? Não é bom para o país? Há uma mistura de poderes na sua avaliação? Como é que a gente avança nisso aí? Ô Heródoto, hoje o Brasil é um país totalmente disfuncional. Vamos dizer que seja uma casa marido, mulher e filhos. Quem deveria mandar nessa casa é quem está ali. O marido, a mulher e os filhos. Mas parece que, no caso do Brasil, o vizinho manda, o cachorro manda. Você está entendendo? Parece que há uma disfuncionalidade gigantesca. Nós estamos vendo aí um Supremo Tribunal Federal entrar em searas que nunca no passado ele entrou. Ministro nosso aqui do Supremo, em outros países, são pessoas totalmente desconhecidas, são pagas para julgar. Aqui eles viraram estrela de cinema. Então, isso é uma disfuncionalidade muito grande. O Congresso vota quase que por unanimidade um veto, derruba um veto do presidente com relação ao IOF, aí um ministro com um voto fala não, esse Congresso aqui eleito pela nação
vai ser desconsiderada e vale o meu voto. Tem alguma coisa de errada nisso aí. E também eu sou contrário a essa quantidade de emendas parlamentares impositivas que acabou se transformando também em outra aberração. Cada deputado tem lá uma fortuna para poder distribuir. Tem volta isso, governador? Tem de ter. O Brasil não se sustenta dessa forma. Se não fizer isso por bem o ano que vem, daqui a 5 anos, uma hora vai fazer por mal, porque é insustentável. O que é fazer por mal? Fazer por mal é o país entrar em colapso, entendeu? Começar tudo a ficar travado, o governo federal quebrar, não ter dinheiro para pagar gasolina da Polícia Federal, colocar medicamento, fazer cirurgia, Universidade Federal não funcionar, uma hora vai entrar em colapso. Nós estamos caminhando nessa direção. Às vezes as coisas, no último momento, costumam ser votadas aqui no Brasil. Deveria ser antes, né? Você faz a cisterna antes da água acabar. Aqui parece que nós vamos ter de deixar a água acabar para começar a furar o poço procurando água. Então é muito ruim, as pessoas estarem muito preocupadas, volta ao que você falou, com a próxima eleição e não com os próximos anos aí, com projetos de longo prazo. Governador, na sua avaliação, seria necessário fazer uma nova Constituição do país? Pelo seguinte, a Constituição de 88, ela vem no embate do fim do regime militar. Então nós pegamos uma porção de coisas e colocamos dentro da Constituição. A Constituição brasileira tem 250 artigos, mais 100 emendas, são 350. Eu acho que a maior é a da Bolívia. Eu tive a oportunidade uma vez de ver a Constituição, é maior do que o Brasil. A de outros países do mundo, a Constituição é um contrato entre o Estado e o cidadão só. Aqui nós botamos tudo lá dentro. Não sei se está lembrado. Até a taxa de juros estava dentro da Constituição, lembra disso? Lembro, limitada a 12% ao ano. Exatamente. Agora eu te pergunto assim, e aí, precisa de uma nova Constituição? Essa daí precisa ainda ser remendada? Qual é a sua avaliação? Heródoto, precisamos, mas não vai ser agora não, porque se fosse fazer uma nova Constituição hoje, eu acho que nós ainda não temos a mentalidade necessária para poder estar fazendo essa Constituição, que você acredita que é algo pequeno, que dá os valores, os princípios e não os detalhes. Eu sou favorável a isso, mas me parece que a mentalidade que nós temos hoje em vigor no Brasil, me parece que está muito mais no sentido, às vezes, até de ter mais aberrações do que menos, infelizmente. Acho que nós precisamos amadurecer, precisamos ter renovação no legislativo e aí sim cabe com toda certeza uma Constituição muito mais curta que dê direcionamento. E aqui no Brasil, Heródoto, nós temos, acho que, a ilusão de achar que lei resolve as coisas. E não é lei que resolve, não. O que resolve são ações, são pessoas que querem cumprir o pouco que existe e não pessoas que ficam tirando proveito, arrumando manobra, burlando, interpretando a bel prazer. Está aí. Bandido solto, lá em Minas, nós temos um elemento que o comandante da Polícia Militar me mostrou o prontuário dele, ele já foi preso 88 vezes, por roubo, por assalto lá, e sempre visando o celular. Ele está na rua. Ele deve ser preso mais uma vez hoje, a semana que vem, vai ficar 1 dia, 2 dias e vai ser solto. E tem lei, mas a interpretação é que ele, enquanto não tiver o trânsito em julgado, não sei mais o que, não é considerado culpado. Tem 88 passagens. Então, é preciso mudar um pouco essa mentalidade que parece que é sempre de ficar empurrando o problema com a barriga. Governador, nessa semana, talvez o assunto mais latente junto com o tarifaço tenha sido esse vídeo desse youtuber que eu desconhecia, Heródoto, até então, mas que o Brasil conhece. Como é o nome do... Felca, falando de adultização de crianças. O sistema político ele é bruto. Às vezes o político está fazendo uma coisa e está mirando outra e nós, réis mortais, às vezes não conseguimos acompanhar, professor Heródoto. Mas, governador, talvez a maior pauta do campo da direita política hoje no Brasil, ao qual o senhor faz parte, é a liberdade de expressão. Então a gente está vindo desde o 8 de janeiro de 2023, ouvindo a direita falar
em liberdade de expressão e não pode mexer nas redes sociais e tal e coisa. Quando vem esse assunto das crianças e adolescentes expostos a abusos, a pornografia, a tantas coisas abjetas que esse vídeo desse YouTube mostrou, o discurso muda um pouco. Inclusive, agora há pouco, antes da gente entrar nessa entrevista, eu estava lendo que o Centrão está tentando achar uma forma no Congresso de vamos regular a internet somente para esse assunto. Isso dá um nó na cabeça do pobre brasileiro que está tentando entender. Então, pode regular ou não pode? É liberdade de expressão total ou não é? E aí a direita também fez um ajuste nesse discurso. Eu digo, o jogo é bruto. Sim. A direita está acusando o governo Lula de aproveitar-se dessa situação para regular logo tudo e perseguir adversários. Mas eu estou pensando no brasileiro, no pobre do brasileiro que está acompanhando essa entrevista, que fica zonzo. O que o senhor pensa a despeito das brigas políticas sobre esse assunto, governador? Eu sou totalmente contra qualquer tipo de censura, né? Acho que todos têm de ter liberdade de expressão, mas nós temos também de saber que nós não podemos tolerar pedofilia, não podemos tolerar apologia ao nazismo, né, ao racismo. Tudo isso não pode, não só na internet, como até pessoalmente, na televisão, em jornal escrito, em rádio, né? Esse tipo de coisa é abominável. Então, acho que é preciso conduzir com bom senso. Agora, a esquerda sempre quer se aproveitar, né? Falar, então, nós temos de regular isso aqui, e aí ela abre o guarda-chuva muito mais para poder estar incluindo mais coisas. Nós já tivemos, inclusive, lá em Minas, né, deputados, candidatos, políticos lá, que tiveram a sua rede social retirada do ar, porque publicaram alguma coisa que alguém da esquerda se sentiu afetado, atingido, alguma coisa assim. Mas não tinha nada a ver com isso que eu disse, que realmente deve ser. Aí, nesse caso, acho que a pessoa tem que ser presa. Questão de pedofilia, questão de racismo, como a lei prevê. E a lei hoje já prevê punição para esse tipo de publicação. Agora, para que você querer ter algo mais além disso? Aí vira censura, realmente, se você quer analisar antes de publicar. Se alguém publicou e feriu a lei, que seja devidamente punido. Aí entra a questão, nós temos a lei, mas parece que sempre estão querendo mais, e não é mais lei que resolve. Agora, governador, o público adulto que está acompanhando a sua entrevista está pensando lá nos seus filhos, nos seus netos, por aí afora. A dívida do país está em trilhões de reais. Eu não vou chutar agora quanto, mas tantos trilhões de reais. Nós temos visto o seguinte, nós continuamos gastando mais do que a gente arrecada. Eu volto para o jornal. Todo dia eu falo do gastômetro e falo do impostômetro. Há uma diferença de 700 bilhões de reais entre uma coisa e outra. Muito bem. Somando tudo isso e dividindo pela população do país, 300 e poucos milhões de pessoas, o cidadão já nasce no Brasil com dívida. Vai pegar a dívida, alguém vai ter que pagar. Agora eu pergunto o seguinte, isso a médio prazo ou no prazo mais estendido, pode colocar o país naquilo que os economistas chamam de default? Ou seja, vai chegar um ponto que eu não vou te emprestar mais dinheiro, porque se eu gasto mais do que arrecado, alguém tem que botar a grana ali, são os investidores. Se o cara desconfiar que acha que não vai receber, ele não põe a grana lá. Na sua avaliação, podemos ou não partir para uma quebra desse tipo? Podemos, sim, porque pior do que uma dívida grande é uma dívida crescente. Se hoje você está devendo 1 mês de salário, daqui a 6 meses você está devendo 3 meses de salário, daqui a 1 ano você está devendo 7 meses de salário, qualquer um que avaliar vai falar, daqui a pouco o Heródoto pode vender tudo que ele tem, que ele não vai conseguir saldar essa dívida devido à projeção dela. É o que está acontecendo hoje com o Brasil, infelizmente. E nós temos um presidente, um governo do PT, que fala que gasto é vida. Eu queria saber aqui se alguém que está nos acompanhando, algum brasileiro comum, se acha que quanto mais ele gastar, melhor vai ficar a vida dele no futuro. Eu acho que, a não ser quem tem uma árvore de dinheiro, que eu acho que não existe, não se encaixa nessa situação aí. Qualquer um que já teve dívida, Heródoto, sabe
como é difícil pagar dívida. Eu estou governador de Minas Gerais há 6 anos e meio. Até hoje, eu estou pagando parcelamento para as prefeituras, 853 prefeituras de recurso que o governo do PT, que me antecedeu, não pagou os prefeitos. Assumi lá com 29 bilhões atrasados. E teve de parcelar isso aí em 10 anos. Estou pagando direitinho, o que é de direito dos prefeitos. Então, pagar a dívida é penoso. E o que o governo federal está fazendo é desconsiderando o que qualquer economista sério no mundo todo fala. Todo país que entrou na gastança teve inflação, teve juros altos, teve recessão, teve ajustes doloridos. E é o que esse governo está fazendo. Acho que até está fazendo isso, como eu falei, como anabolizante, para poder ganhar uma eleição, mas o efeito colateral vem depois. Chamado voo de galinha, né, governador Heródoto? Nosso tempo está estourando. Eu queria fazer mais uma, Heródoto. Claro, pois não. Governador, eu não ia dizer que a política é um teatro, porque a vida tem um quê de teatro, de interpretação. A gente sai de casa, às vezes a gente coloca alguma máscara, não sei se deveria ser assim, mas sempre que eu escuto falar de Romeu Zema nos bastidores de Brasília, um ou outro diz assim, o Zema é um personagem. Hoje eu estou de paletó aqui, professor Heródoto também, o governador está aqui na sua camisa alinhado, mas está sem o paletó, com esse jeito simples, contando quase causos mineiros aqui para a gente, né? O senhor é um personagem, governador? Então, quem me conhece há 10 anos, há 20, há 30, sabe que eu sempre vivi da mesma maneira. Contar aqui rapidamente. Eu sou bisneto de um imigrante italiano que veio da Itália para o Brasil sem nada para trabalhar na enxada nos cafezais de Ribeirão Preto. Ficou ali uns 10, 15 anos, só foi para Araxá porque ele pegou malária e um dos tratamentos que havia lá, 1915, por aí, quando ele foi, eram as águas medicinais de Araxá. Tanto é que o meu avô nasceu em Ribeirão Preto. E a nossa família sempre viveu lá em Araxá, sempre trabalhou na área de posto de gasolina, concessionária de veículos. E eu acabei contrariando o meu pai e falei, eu não vou dar certo com concessionária não, eu vou dedicar aqui a um negócio de varejo de móveis e eletrodomésticos. Meu pai ficou frustrado, queria que eu trabalhasse com ele, mas me emprestou dinheiro com juros igual banco para mim fazer meu negócio. E deu certo meu negócio, ficou muito maior do que o negócio de concessionárias. Então eu me considero muito mais empreendedor do que herdeiro. Tem gente que fala que eu sou herdeiro, mas eu fiz esse negócio à parte do que existia. E quem me conhece sabe que eu, desde sempre, vivo como visto do mesmo jeito. Fui eleito governador, em vez de morar no palácio, com 32 empregadas, mordomos, garçom, governanta, maître, não sei mais o que, eu fui morar na casa comum que eu pago aluguel, e em vez das 32 empregadas, eu tenho uma que eu pago. Eu me sentiria desconfortável num palácio com 32 empregadas. Eu sou aquele sujeito meio da roça. E está aí para confirmar isso quem me acompanha. Tem lá na empresa 5.000 funcionários, a empresa está profissionalizada, continua operando. Muitos desses 5.000 trabalhavam lá comigo e sabem que meu jeito de falar, de vestir, de fazer tudo permanece o mesmo. Então, não tem nada de personagem. Acho que personagem, uma hora a máscara cai também, né, Diego? Não é? Uma hora ele vai cair do cavalo. E ninguém, eu nunca caí do cavalo para ninguém, porque eu não tenho o que esconder. Que coisa melhor do que você não ter de ficar sendo artificial? Você concorda? Até fala que eu sou, como é que é o Jeca lá da Mônica, o Chico Bento? Chico Bento, já me apelidaram de Chico Bento, não sei o quê, entendeu? Porque eu acho que até esse sotaque do interior eu continuo carregando ele ainda. Quem não é lá da região, acho que percebe isso claramente. E se Deus quiser, eu vou morrer desse jeito, você entendeu? Eu uso terno, gravata quando eu vou no Tribunal de Justiça, quando eu vou na posse de alguém, porque o protocolo existe.
Mas fora isso, eu gosto de vestir, de proceder como eu sempre fiz na minha vida, sem nenhuma mordomia, sem privilégio. Não tem nada melhor do que viver com simplicidade, concorda? Diego, vamos agradecer então? Por favor, Heródoto. Governador, muito obrigado aqui por ter atendido aqui ao Nova Brasil, né? Nós estamos entrevistando vários candidatos, vários pré-candidatos, para que as pessoas possam formar a sua própria opinião e, logicamente, depois de tudo que você falou, as pessoas vão avaliar criticamente. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês. Muito sucesso aí para essa empresa que só tem expandido para todo o Brasil.